Olá, senhores, senhoras, tudo bem? Bem-vindos à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje vou resolver com você a prova de matemática que acabou de acontecer nesse fim de semana do curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais, mais uma prova organizada pela Fundep. Se você ainda não viu, aqui na Central dos Números tem várias provas do CFO dos Bombeiros de Minas. Dá uma conferida neste link que vai aparecer aqui agora para você se preparar bem. Fechado? Sem enrolação, vamos às questões? Vem comigo. Em determinado dia, lembrete para se inscrever na Central dos Números. Se inscreve aí e dá sua força. Em determinado dia, uma equipe de bombeiros recebeu 4 demandas de serviços não emergenciais. Cada atendimento recebido foi classificado com as cores roxo, amarelo ou verde. Nessa data, houve uma demanda roxa, 2 amarelas e 1 verde. A equipe pode definir a ordem de atendimento conforme desejar, desde que uma demanda verde nunca seja realizada antes de uma roxa. De quantos modos diferentes essa equipe poderá organizar a ordem dos seus atendimentos para realizar os 4 serviços demandados? Bom, para resolver essa questão, eu segui o raciocínio proposto aí a partir do gabarito preliminar que foi divulgado hoje junto com a prova. Mas, no meu ponto de vista, essa é a única questão da prova de matemática que é passível aí de uma interpretação meio dúbia. Por quê? Quando eles classificam as demandas em cores, será que 2 demandas amarelas significam que elas têm a mesma prioridade de atendimento? Ou seja, a partir do momento que uma demanda recebe a classificação amarela, ela deixa de ser uma demanda individual, como ela seria se ela não tivesse cores, e as 2 demandas amarelas seriam consideradas iguais? Isso, para mim, no enunciado não fica claro, né? Então, para resolver essa questão, eu vou considerar primeiro o total de possibilidades, mas sendo a demanda amarela 1 diferente da demanda amarela 2, ou seja, cada uma das 4 demandas é uma demanda individual, uma demanda diferente da outra, só as cores que são iguais nesse caso das amarelas. Entende isso? Então esse para mim é um ponto de questionamento e como ainda há tempo de fazer recursos, pode ser possível fazer um recurso nesse sentido, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o total de possibilidades que existem para as 4 demandas e depois subtrair aquelas possibilidades em que a demanda verde está antes da demanda roxa. Aí, subtraindo, a gente obtém o número de possibilidades alvo da questão, beleza? Para calcular o total de possibilidades, sendo cada uma das demandas uma demanda individual, a primeira a ser atendida teria 4 possibilidades, a segunda 3, a terceira 2, a quarta 1 possibilidade, né? Então, basta você fazer a permutação das 4 demandas, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso vai dar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Agora, calcula aquelas demandas aquelas sequências em que a demanda verde está antes da demanda roxa. Então, possibilidades de verde antes de roxo. Existe essa primeira possibilidade em que a demanda verde estaria na primeira posição, seria a primeira a ser atendida. Nesse caso, a roxa poderia estar aqui nas outras 3 posições. Então, eu teria 3 possibilidades aqui, 2 aqui, uma vez que eu atendi essa demanda, eu teria 2 possibilidades aqui, mais 1 possibilidade aqui. Então, teria 3 vezes 2 vezes 1, o que dá 6 possibilidades. Só que a demanda verde poderia não estar aqui, poderia ser a segunda a ser atendida, algo semelhante a isso, né? Nesse caso, a primeira demanda a ser atendida, ela não pode, a gente está querendo os casos que a verde esteja antes da roxa. Então, a roxa não poderia estar aqui. A gente não vai considerar esse caso porque a gente quer as possibilidades só que o verde está antes do roxo. Então, eu teria aqui, para essa posição, 2 possibilidades de demanda amarelas, certo? A roxa não poderia estar porque eu não estou contando essa possibilidade. Então, eu tenho 2. Se eu tenho 2 aqui,
vão sobrar a roxa e a amarela, então vou ter duas possibilidades aqui, que pode ser ou a roxa ou a outra amarela, e uma possibilidade restante. Então vou ter 2 vezes 2 vezes 1, que dá 4 possibilidades. Entende? Mesmo raciocínio para se a verde estiver aqui na terceira posição. Se a verde estiver aqui na terceira posição, para essa primeira demanda ser atendida, desconsiderando a roxa nessas duas, porque a gente está contando possibilidades em que a verde está antes da roxa. Então a roxa só poderia estar aqui, né? Nesse caso, se a roxa estivesse aqui, eu teria duas possibilidades de amarelo aqui e uma possibilidade de amarelo aqui. Beleza? Então teria 2 vezes 1 vezes 1, o que dá duas possibilidades. Sendo assim, possibilidades de verde antes da roxa somam 6 mais 4 mais 2, 6 mais 4, 10, 10 mais 2, 12. Assim, o número de possibilidades alvo vai ser 24 menos 12. 24 menos 12 totalizam 12 possibilidades. Por isso, essa seria a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Pergunta! Se você acompanha esse canal, você sabe. Quem tem dúvidas é só me escrever, deixar a dúvida aqui embaixo nos comentários que eu atendo. Sempre que dá tempo, respondo todas as dúvidas, tentando esclarecê-las. Fechado? Então, como eu disse, essa é a única questão da prova de matemática que, no meu ponto de vista, pode ser questionada, porque a partir do momento que as demandas são classificadas em cores, talvez elas perdem a identidade individual. Não sei falar, o enunciado não deixa isso claro no meu ponto de vista, tá bom? Vamos para a segunda questão, vem comigo. Essa questão é aquela questão que provavelmente deu raiva em todo mundo que estudou muito para fazer a prova, concorda? Ô, questãozinha fácil. A tabela a seguir mostra os dados relativos ao número de mortes por Covid-19 na cidade de São Paulo, no período de 27 de junho a 15 de julho de 2020, né? Então a gente tem as datas e o número de mortes nas últimas 24 horas. A média móvel é um indicador que auxilia na observação das variações do número de mortes causadas pelo novo coronavírus. Para calcular a média móvel em um determinado dia, então observa, ele está te falando o que você tem que fazer. Para calcular a média móvel em determinado dia, soma-se o número de mortes desse dia aos números dos 6 dias anteriores e divide-se o resultado por 7. Então, você soma o dia mais os 6 anteriores e divide tudo por 7. No dia 3 de julho, por exemplo, a média móvel do número de mortes foi aproximadamente 87. De acordo com essa tabela, a média móvel do número de mortes do dia 6 de julho de 2020 foi de quanto? Então, é só você fazer isso aqui. A partir do dia 6 de julho, você vai pegar o dia 6 de julho e 6 dias anteriores. Então, você vai pegar esses dias aqui, do dia 6 de julho ao dia 30 de junho, né? Então, vem o dia 6 mais 6 anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que você vai fazer? Vai somar todos esses valores e dividir por 7. Só isso. Então, a média vai ser a soma de todos esses valores, 204, mais 91, mais 67, mais 43, 46, 34, 131, tudo dividido por 7. Ao realizar essa soma, você vai chegar em 616. 616 dividido por 7 vai dar 88. Por isso, 88 é a resposta dessa questão. Essa questão muito tranquila, concorda? Mesmo assim, se tiver dúvidas, vou deixar aqui em cima um link. Nesse link você encontra outras questões de média para você treinar com um nível de dificuldade bem maior que esse. Fechado? Então, pega lá para treinar. Vamos para a questão número 13? Bora lá. Breve lembrete carinhoso para você deixar um like no vídeo, pode ser? Deixa o like aí no vídeo. Se você quiser apoiar a Central dos Números também nesse tempo de pandemia, você vai ajudar bastante. Aqui embaixo tem o link do Apoia-se, fechado? Um tipo de porcelanato revestimento para piso é vendido exclusivamente em caixas contendo 7 peças. Cada peça possui formato quadrado, cujo lado mede 60 centímetros. Luiz deseja revestir sua casa com esse tipo de porcelanato. Sabes que o piso de sua casa possui 30 metros quadrados. Nessas condições, quantas caixas desse porcelanato, no mínimo, Luiz precisa comprar? Bom, então, a gente tem uma questão aqui envolvendo especialmente conversão de unidades de medida, né? Sistema métrico. Ele deu para a gente a área do piso em metros quadrados, mas deu a medida da peça em centímetros. Então, primeiro
passo, vamos calcular a área dessa peça, que tem 60 centímetros de lado, mas antes vamos converter esses 60 centímetros em metros para a gente obter a área já em metros quadrados e não ter problema depois, combinado? Então, a área de uma peça em metros quadrados. Primeiro, converte 60 centímetros em metros. As unidades são metros, decímetros, centímetros. Assim, para passar de centímetros para metros, tem que andar com a vírgula duas casas para a direita, né? Então, a vírgula está aqui, duas, vai dar 0,6 metros. Se a peça é um quadrado, a área vai ser 0,6 vezes 0,6, o que dá 0,36 metros quadrados. Dentro da caixa vem 7 peças, então qual que é a área que 7 peças cobrem? Basta multiplicar a área de uma peça por 7, né? Então, a área de 7 peças, que corresponde ao número de peças de uma caixa, vai ser 7 vezes 0,36, o que dá 2,52 metros quadrados. Agora, é fácil para descobrir o número de caixas, basta dividir a área total, 30 metros, pela área coberta por uma caixa, né? Então, 30 dividido por 2,52. Para tirar essa vírgula, multiplica esse número por 100. Para multiplicar o denominador por 100, multiplica o numerador também por 100. Então, vai dar 30 vezes 100, 3.000. 2,52 vezes 100, 252. Você vai ter 3.000 dividido por 252. Isso dá 11,9. Ou seja, ele precisaria comprar mais de 11 caixas para cobrir os 30 metros quadrados. Então, ele tem que comprar pelo menos, no mínimo, 12 caixas, né? Que aí vai cobrir todos os 30 metros quadrados. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Já sabe, se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Vamos para a questão 14. Bora lá. Questão de sólidos geométricos com esse enunciado grande. Essa parte inicial ressalta a importância do corpo de bombeiros, tá? Eu sei que é importante, mas não vou ler, para o vídeo não ficar tão longo. Para estimar o volume de uma árvore de formato aproximadamente cilíndrico, esse bombeiro decide passar uma corda em volta do seu tronco. Então, tem uma árvore em formato cilíndrico, ele vai passar uma corda em volta do tronco para encontrar o comprimento da sua base. Em seguida, mede sua altura, desconsiderando a copa da árvore. Ele encontra 1 metro e 12 metros para o comprimento da base e a altura da árvore, respectivamente. A partir desses dados, ele calcula o volume de um cilindro, cuja base circular e a altura são iguais ao comprimento da base e a altura da árvore por ele medidos. Ele usa a aproximação de π igual a 3. Finalmente, ele acrescenta 10% a esse cálculo para corrigir erros de medida. A partir desses dados, qual é o volume dessa árvore a partir da estimativa realizada por esse bombeiro em metros cúbicos? Então, bem tranquila essa questão. Primeiro passo, ele calculou aqui o comprimento, né, da árvore, o comprimento do cilindro. O cilindro vai ter como base uma circunferência, então o comprimento da circunferência vai ser de 1 metro. Qual que é a fórmula do comprimento de uma circunferência? É 2 vezes π vezes o raio, né, 2πr. Então, o problema diz para a gente, quando ele diz que o comprimento da base do cilindro, né, então o comprimento da árvore, quando passou a corda em volta da árvore era 1, ele diz para a gente que 2 vezes π vezes o raio é igual a 1, né? Ele falou para a gente considerar π como sendo 3, então 2 vezes o π, 2 vezes 3 vezes o raio é igual a 1. 2 vezes 3, 6, esse 6 que está multiplicando o raio passa para cá, dividindo, então o raio vai ser 1/6. Beleza? Sabendo o raio, você consegue calcular o volume dessa árvore, né? Qual que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base, se a base é uma circunferência, vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Então, o volume do cilindro é πr2 vezes a altura. π é 3, o raio é 1/6, então 3 vezes 1/6 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 12, né? 1 vezes 1, 6 vezes 6, 36, então vou ter 3 vezes 1 sobre 36 vezes 12. 3 vezes 12, 36, 36 dividido por 36 dá 1. Então, o volume desse cilindro, que corresponde a essa árvore, é de 1 metro cúbico. Ele acrescentou 10% a esse cálculo, então ele acrescentou 10% de 1 aqui para a estimativa que ele fez do volume final, né? Então, 10% de 1
basta andar com a vírgula. 10% de qualquer número, pega a vírgula e anda uma casa para a esquerda. 10% de 1 é 0,1. Sendo assim, a estimativa do volume que ele fez é de 1 mais 0,1. 1 mais 0,1 dá 1,1 metro cúbico. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Quer treinar mais questões de sólidos geométricos? Confere essa playlist aqui da Central dos Números para você treinar. Fechado? Bora para a última questão? Vem comigo! Essa questão de interpretação de texto com porcentagem. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, as multas por excesso de velocidade são calculadas conforme a tabela a seguir. Então tem infração se você transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, você vai pagar R$ 130. Em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%, vai pagar R$ 195. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, você vai pagar R$ 880. Caro, né? Após ter transitado num trecho da rodovia MG 010, em que a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora, Carlos recebeu uma multa cujo valor foi de R$ 195,23. Então, ele estava aqui nessa segunda faixa, né? Sendo x km por hora o menor valor da velocidade do veículo de Carlos quando passou pelo radar dessa rodovia e foi multado, considerando que a velocidade é medida em números inteiros e que não há variação entre a velocidade real do veículo e a velocidade indicada no radar, qual a soma dos algarismos de x? Então, o que é uma questão de interpretação de texto? Se ele estava aqui nessa faixa, a velocidade mínima que ele estava mais próxima de 20%, né? Então, ele transitou em uma velocidade superior, ou seja, uma velocidade maior que a máxima permitida em mais de 20%. Quando ele fala que em mais de 20%, 20% não entra, né? Então, se a gente estiver falando de números inteiros, ele vai ter transitado de 21% até 50%. Como ele quer a menor velocidade, a gente vai considerar que ele estava acima 21%. Entende? Então, a menor velocidade seria 21% superior, ou seja, mais de 20%. O 20% não entra, porque 20% não é maior que 20%. 20% é igual a 20%. Então, a velocidade seria 21% superior a 110 km por hora. Beleza? Então, quanto que é 21% de 110 km por hora? Você pode fazer pelo método tradicional, 0,21 vezes 110, 21 sobre 100 vezes 110, ou pode usar o macete dos 10%, que vai ser bem mais rápido, né? 10% de qualquer número anda com a vírgula uma casa para a esquerda, então 10% de 110 é 11. Se 10% é 11, 1% anda com a vírgula uma casa para a esquerda, 1,1. Eu quero chegar no final 21, então 20, eu já tenho 1%, falta 20%. 20% é o dobro de 10%. 20% vai ser 2 vezes 11, 22. Então, 21% vai ser 22 mais 1,1, o que dá 23,1, tá bom? Esse macete ajuda a fazer contas mais simples, mais rápidas, né? Mas se você quiser fazer pelo método tradicional, não tem problema nenhum, pode fazer, você tem que fazer do jeito que você acha mais fácil, fechado? Então, ele estava 23,1 km acima, a velocidade dele era 110 mais 23 km. Vamos considerar número inteiro, esse 0,1 sai, né? Que ele fala aqui, ó, a velocidade medida em números inteiros. 110 mais 23 dá 133 km por hora. A soma dos algarismos, 1 mais 3 mais 3, isso vai dar 7, certo? Então, 7 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas, treinar questões de porcentagem neste link. E é isso, se você chegou até aqui, parabéns, muito obrigado pela sua atenção. Separei links para você estudar mais e aprender mais. E claro, quem ainda não se inscreveu, quem não me inscreveu, tá ótimo, né? Quem não se inscreveu, tá me usando. Não me usa, por favor, se inscreve aí, dá sua força. Vamos fazer esse canal dominar o mundo. Fechado? No mais, bons estudos e até a próxima.